Hebreus capítulo 5, de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Pai, eis-nos aqui na noite de hoje, cheios de limitações, erros, vivendo sofrimentos de várias esferas das nossas vidas, às vezes com questionamentos até infantis, sem entender direito sobre o sofrimento, às vezes trazendo para a nossa realidade pensamentos herdados de uma cultura que não reflete o Evangelho do Senhor. Às vezes trazemos para a nossa realidade pensamentos também herdados do meio que vivemos, dos ensinamentos dos nossos pais, avós. Sofremos com isso porque às vezes temos esses pensamentos como verdades absolutas e de repente o que a Escritura diz é outra coisa completamente diferente. Precisamos de iluminação na noite de hoje para compreendermos a Tua Palavra, e que a Tua Palavra basta, seja suficiente, entre nos nossos corações e enraize em nós e transforma todo o nosso ser, toda a nossa ótica de vida e de mundo, fazendo de nós gente melhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria muito, na noite de hoje, de pensarmos um pouco no caminho que estamos trilhando, né? Hoje é o quinto domingo, num tempo que chamamos de Quaresma, não é verdade? Às vezes não compreendemos muito bem, e tem gente que tem até problema com isso, né? Acha que isso não ajuda, mas é didático, é só didático, é só para a gente lembrar que o tempo que a gente está, ele requer de nós uma introspecção, ele requer de nós uma reflexão diferente, né? A gente está preparando os nossos corações para a celebração maior do cristianismo, para aquilo que traz para nós salvação, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E eu amo quando o apóstolo Paulo enfatiza a ressurreição. Nós entendemos, claro, que a salvação não vem apenas da ressurreição, mas a ressurreição sim é um ponto muito importante, porque a vitória sobre a morte, aquilo que era para mim, para você, para nós, pecadores, e de repente Deus olha para nós, não vendo em nós nada que o agrade, se faz um de nós, recebe em si mesmo a paga dos meus erros, dos meus pecados, e morre, e vence essa morte, e ressurge. A ressurreição é uma positiva do Evangelho maravilhosa. Celebramos a ressurreição, queremos a ressurreição, queremos desfrutar da vida. A ressurreição aponta para a esperança, a ressurreição aponta para um novo começo, a ressurreição aponta para uma luz adentrando a um túmulo, a ressurreição aponta para a luz entrando nas trevas dos nossos corações e das nossas existências, para questionamentos que temos e que muitas vezes ficam escuros, sombrios, no meio de trevas, e de repente, quando
quando surge a ressurreição, a luz ilumina o nosso ser e temos vida. Isso é lindo, não tem preço. Mas nós queremos aqui a ressurreição, nós queremos a positiva do Evangelho, mas nós esquecemos de algo muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que para haver ressurreição teve que haver sofrimento e morte. Nós não queremos a negativa do Evangelho. Muitos de nós, muitos repudiam a negativa do Evangelho quando o Evangelho diz que o sofrimento faz parte da vida cristã. Muitos de nós rejeitam o sofrimento, querem resolver o sofrimento às duras penas, a todo preço, a todo custo. Alguns oram rejeitando, repreendendo, amarrando, expulsando e fazendo tudo para que aquele sofrimento acabe imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Evangelho, de fato, tem cruz. Sem cruz não é evangelho. É qualquer outra coisa menos evangelho. O que Jesus diz é que se algum de nós tiver a ousadia de respondê-lo, seguindo-o, ele diz assim, aqui, então, você quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu preciso compreender isso. O texto que lemos fala de um Deus, homem, Deus, que aprende o que Deus pode aprender por aquilo que sofre. Jesus aprendeu a ser humano, porque ele não era humano. Jesus aprendeu o que é sofrer. Jesus aprendeu o que é angustiar-se. Jesus aprendeu vivendo, experimentando. E eu preciso hoje, nesse tempo de preparação para a celebração da Páscoa, já daqui 2 domingos, preparar o meu coração e o seu coração. Que essa Páscoa, ela sim, ela aponta para a alegria, claro. Ela aponta para a festa, claro. Ela aponta para um túmulo vazio. Ela aponta para a luz, mas ela aponta para um preço muito alto que Deus pagou para te ter. E que muitos de nós desconsideram. Vivem o Evangelho do oba-oba como se o Evangelho não tivesse passado por um preço caro, alto. Eu preciso lembrar do servo sofredor, que o escritor aos Hebreus aponta muito bem, porque foi esse sofrimento, por essa experiência, que ele se torna então o nosso sumo sacerdote, mediador, pela ordem de Melquisedeque, por uma ordem eterna, por uma ordem que não tem história só na terra, por uma ordem muito anterior à ordem de Levi. Uma ordem que muitos pesquisam o surgimento desse homem, rei de Salém, Jerusalém, um homem que o nosso pai da fé rendeu a ele dando o dízimo de tudo que tinha. Esse homem é uma figura do sagrado de Deus, do santo. E esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, é esse sumo sacerdote na ordem desse Pai, desse santo. Eu preciso, em primeiro lugar, lembrar que Jesus passou por dores físicas, no corpo, na carne, por mim e por você. Ele sofreu na carne, ele padeceu, ele foi chicoteado, foi maltratado, ele pediu água, deram-lhe vinagre, furaram-lhe o ventre com uma espada, morreu sem força, asfixiado numa cruz.
levando no corpo dele as marcas da minha salvação e da sua salvação. Além de passar por tudo isso fisicamente, ele também passou por uma outra dor, que é a dor da angústia, que muitos não conseguem suportar. Ele experimentou a angústia por nós. Ele experimentou a angústia, por exemplo, onde estava no deserto sendo tentado por Satanás, pela personificação do mal, lutando dentro dele, oferecendo a ele 1 milhão de coisas, e ele dizendo: não, 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 nem só de pão vive o homem com fome, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não rendo, não me prostro diante de nada, a não ser diante do meu Pai, angustiado, sofrendo, padecendo, para sair e para ensinar o amor, o perdão, a inclusão, a tolerância, a vida. Não para estabelecer instituições, irmãos e irmãs. Nós precisamos usá-las hoje e não sermos usados por elas. Ele sofreu angústia também no Getsemane, naquele jardim, sabendo que Judas já tinha saído para traí-lo, já tinha comido com ele na mesa. Judas o abandona, ele vai para o jardim, chama seus amigos para sustentá-lo nesse momento de angústia. Os seus amigos dormem, o abandonam no momento mais difícil da vida dele, onde, de acordo com Lucas, grossas gotas de sangue molharam a terra. Tamanha angústia de Jesus Cristo por amor a você, a mim. Grossas gotas de sangue molham a terra do suor desse Deus homem. Não é qualquer angústia, meu irmão. Ele estava com um nó dentro das suas entranhas, não conseguindo fazer nada a não ser pensar naquilo que viria sobre ele, para reconciliar a nós com o Pai, para pagar pelas minhas mazelas, pelos meus caprichos, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelos meus desejos tolos, pelas minhas mãos sujas. Angustiou-se o meu Senhor assim. E às vezes nós não lembramos disso, irmãos. Às vezes vivemos no Evangelho como se isso não existisse, como se isso fosse uma história, como um Chapeuzinho Vermelho. Como lêssemos um quadrinho qualquer da Marvel. Não, não. Isso não é um quadrinho qualquer. Isso é a história de um Deus que angustia, sim, por amor a nós. Eu preciso lembrar disso, gente. Porque ele fala que ele estava triste até a morte. Outra coisa, ele passa por vergonha, meu Deus, no nosso lugar. Vergonha. E é interessante porque o ritual do sacrifício no Antigo Testamento era um ritual vergonhoso, porque eu tinha que pegar uma oferta na minha casa e me dirigir ao templo, e de acordo com o meu pecado, maior deveria ser a minha oferta. Então, se eu fosse com uma pombinha, o meu pecado era mais ou menos, mas se eu levasse lá um cabrito maior, o meu pecado já era mais cabeludo. Tinha ali uma escala de oferta de acordo com os pecados, e eu passava no meio da cidade. Imagina isso, no meio de Jerusalém, na direção ao templo, e todo mundo dizendo: olha lá o Jorge, meu Deus, o Jorge está levando um cabrito maior, o que esse cara fez, meu Deus, olha isso. Eu passava por essa vergonha no Antigo Testamento, na direção do templo, para sacrificar um animal pelo meu erro. E agora Jesus toma o lugar desse animal, o cordeiro mudo, vai para o matadouro no meu lugar, se humilha nu com as suas
partes íntimas expostas, chicoteado, cuspido na cara. Deram a ele uma coroa de espinhos, dizendo: você não é rei? Então toma essa coroa, chucharam essa coroa na cabeça do cara. Deram para ele um cetro, um pedaço de pau, bateram na cabeça dele, humilhando, gozando, escarnecendo do meu Senhor. Por amor a nós, ele calado, mudo. Uma palavra, um pensamento, um ar inspirado, todo mundo era fulminado ao lado dele. Atravessa a cidade, carregando a própria cruz, no meio de ladrões, indignos, é exposto, inocentemente, fica lá no arco, toda a cidade olhando aquela cena. E às vezes nós não compreendemos muito bem o que isso significa. A cruz é o símbolo do cristianismo. Está aqui. Tem cruz ali, tem cruz ali, tem cruz em tudo quanto há lugar. No seu boletim tem cruz em tudo ali. Mas a cruz é tão comum hoje que às vezes usamos a cruz como um adereço sem nenhum significado mais. Apenas como um adorno. Parece até meio que rebelde usar a cruz. Será que a cruz deixou de apontar para o sacrifício do nosso Senhor? Não pode. E não admite, não dá para admitir. É inadmissível que a cruz deixe de apontar e deixe de carregar tamanho símbolo, tamanha representação. Por nós. Por amor a nós, por amor a você, a mim. O desafio hoje, temos a mesa que será posta daqui a pouco, estamos preparando para celebrar a ressurreição. Eu preciso lembrar que a ressurreição não é só festa, não é só um levantar de túmulo, mas para haver um levantar de túmulo, para haver vida, houve morte e sofrimento. E eis-nos o caminho para seguirmos nas pisaduras de Jesus, abrindo mão de nós mesmos, seguindo os passos dele, que foi humilhado. Assim também muitas vezes precisamos até nos humilhar. Do mesmo jeito que ele morreu com uma cruz, devemos carregar a nossa. Aí sim desfrutaremos da ressurreição, quando assumirmos na vida o preço de sermos cristãos verdadeiros, não medíocres. Cristãos que têm a coragem de sofrer, imitando o seu Senhor na vida, e viver com alegria, porque Jesus sofreu por nós, e nós caminharemos nas pisaduras dele. Teremos em nós mesmos as marcas do sofrimento dele. Assim Paulo diz: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas você tem? Que marcas você carrega? A da individualidade? A do egoísmo da sociedade? A da centralização do seu próprio umbigo? Da desconsideração do outro? Ou do altruísmo? Ou do envolvimento? Ou do comprometimento? Da contribuição, da vida doada, da vida dada, da verbalização do Evangelho, sem uma gota de vergonha, dizendo a quem de fato você serve. Assim é o Evangelho. Assim devemos viver. Assim celebraremos tanto a Eucaristia nessa noite, quanto a Páscoa daqui a 2 minutos. Que o Senhor então nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor para ser conosco, Senhor. Queremos sim tomar a nossa própria cruz e segui-lo, lembrando
dessa Páscoa, que é uma sensação linda, Senhor, de alegria, de ressurreição, de sofrimento e de morte. Assim também essa mesa que será posta traz a mesma sensação. Que o renascer se faça presente hoje, que a ressurreição exista hoje também em cada um de nós, que saiamos daqui vivos, mais ressurretos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que entra então os elementos.